meditando a lição de quarta-feira, 11 de setembro de 2024. Deixando tudo para fugir de Jesus. Estudando o capítulo 14 de Marcos, percebemos que ele é muito triste se pensarmos no que Jesus fez de bom para todas as pessoas e no tanto que ele sofreu. Mas esse capítulo pode ser alegre se tivermos em mente o plano de redenção agora cumprido e vitorioso. Jesus sabia das coisas e disse aos discípulos: levantai-vos, que o traidor se aproxima e o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Nesse momento, Jesus alertou os discípulos sobre a profecia de Zacarias 13 a respeito do pastor ser ferido e as ovelhas ficarem dispersas, numa alusão à sua prisão e à fuga dos discípulos. Ele disse: ainda esta noite todos vós me abandonareis, pois assim está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mateus capítulo 26, versículo 31. Leia Marcos capítulo 14, do versículo 43 até o 52. O que aconteceu nessa passagem que foi tão crucial para o plano da salvação? No Getsêmani, Judas, como traidor, identificou Jesus com um beijo, e Jesus foi preso e levado para ser julgado, e os discípulos fugiram de medo. A traição de Judas marcou muito a vida e a morte de Jesus e também a vida dos discípulos que não conseguiam entender os motivos que levaram Judas a ter aquela atitude para com o Mestre. Na ceia, Jesus disse que um dos discípulos iria traí-lo e seria aquele que ele daria o bocado. Como deu pão para todos, Judas não foi identificado de imediato. Depois, Satanás entrou no coração de Judas e Jesus disse para ele: o que tens para fazer, faze-o depressa. São João capítulo 13, versículo 27. Um pastor fez uma santa ceia com sua igreja e montou uma cruz no meio da igreja com pequenas mesas, onde cadeiras foram colocadas ao redor das mesas, cuidadosamente cobertas por toalhas de linho. As pessoas foram chegando, se assentando, porém uma cadeira ficou vazia e ninguém nela se assentou. É que o pastor colocou colado na cadeira um papel com as palavras: um de vós irá me trair. Em seguida colocou a pergunta de Judas: porventura sou eu, Senhor? Todo mundo que via a cadeira vazia e ia até ela para se assentar, lia a frase e saía pensativo para procurar outro lugar para se assentar. Todos foram levados a pensar na resposta de Jesus a Judas: tu o dizes. Isso nos deve levar a pensar: que resposta Jesus nos daria nesse momento da nossa vida quando dizemos que o amamos e que estamos a segui-lo nesta vida? Pode ser que em algum momento tenhamos feito como Judas ou tenhamos fugido como os discípulos. Se formos sinceros, Jesus nos aceitará e nos perdoará tudo. A história de Judas apresenta o triste fim de uma vida que poderia ter sido honrada por Deus. Houvesse Judas morrido antes de sua última viagem a Jerusalém, e teria sido considerado digno de um lugar entre os 12, e cuja falta muito se faria sentir. Havia, porém, um desígnio em ser seu caráter exposto perante o mundo. Seria uma advertência para todos quantos, como ele, traíssem sagrados depósitos. Livro O Desejado de Todas as Nações, página 716. A traição é uma atitude deplorável e marcou Judas para sempre. Seu nome morreu com ele. Os discípulos deixaram tudo e fugiram, deixando Jesus sozinho. Marcos narra um fato curioso de um jovem que seguia Jesus enrolado em um lençol e que alguém lhe arrancou o lençol e ele, deixando tudo, fugiu de Jesus. A maioria que deixa tudo é para seguir Jesus e não fugir de Jesus. Foi um fato curioso e que nos deixa uma lição sobre estarmos preparados para deixarmos tudo para seguirmos Jesus. E isso tem um custo, mas também uma grande recompensa. Que Deus nos abençoe.